Uma questão importante nessa gestão é que, a partir da homologação desse parecer, nós teremos um prazo de 200 dias a contar da publicação dela para que ela seja implementada. O que significa implementar? Né? É, trabalhar a busca ativa para ver quantos alunos efetivamente aquele município ou aquela escola vai atender, ver as condições de oferta de acordo com as modalidades que ela vai atender, não apenas as escolas da cidade, mas as escolas do campo, as escolas indígenas, as escolas quilombola, e os alunos das escolas especiais, ou melhor, os alunos especiais das escolas inclusivas, bem como a escola de língua de surdos, que já está implantada como também uma modalidade de ensino. A segunda questão é o planejamento, deve ser um planejamento participativo. Isso não é simples. Essa é a tendência natural nossa, inclusive brasileiros, adoramos ter um pouco mais ditatoriais, é fazer um planejamento de versículo. Mas, na verdade, a escola infantil ela precisa desse planejamento participativo, consolidando os planos, promovendo, por exemplo, as expansões, os investimentos, como a escola vai usar o seu dinheiro para melhorar a qualidade da educação. Todas essas questões elas devem ser discutidas com a comunidade escolar, com os conselhos de educação, ou os conselhos escolares que serão montados com esse objetivo. E aí também a questão da divulgação dos dados, a questão da supervisão, de como está indo, divulgar os ganhos e aquelas questões que são muito importantes, decididas em grupo e que devam ser acompanhadas. Uma outra questão importante é que é fundamental que os conselhos de educação, tanto municipais como estaduais, atualizem os seus atos normativos de acordo com este mecanismo, este dispositivo nacional, que são as diretrizes operacionais nacionais de qualidade da educação infantil. Quer dizer, nós podemos até usar o parâmetro nacional, mas muito mais forte será se nós tivermos, paralelo a esse parâmetro nacional, um parâmetro estadual, um parâmetro municipal, que considere a diferença, considere as características locais e tudo isso. E também que se possa assegurar, dentro dessa visão da gestão compartilhada, ou da gestão democrática, uma avaliação permanente. Nós planejamos juntos, tomamos a decisão conjunta desses grupos de dirigentes, de grupos de decisórios, e, na verdade, nós vamos o tempo inteiro ficar monitorando esses mecanismos, se eles estão sendo adotados de forma adequada, aplicados de forma adequada. Por exemplo, tem uma questão que é muito interessante que essas diretrizes elas estão trazendo. A questão do número de alunos por professor e por sala, né? Nós vamos observar que tem o estabelecimento de um parâmetro, uma diretriz que diz que para bebês de 0 a 12 meses, são 5 bebês por educador na creche. Para os bebês de 12 a 24 meses, são 8 bebês por educador na sala. Para os bebês de 25 a 36 meses, são 12. 37 a 48 meses, 18, e de 4 a 5 anos, que é a pré-escola, 20 crianças por educador. Aí vocês vão me perguntar, mas assim de uma vez para colocar? Não. A escola, o sistema vai fazer uma análise e vai fazer um plano de implantação gradativa sobre isso, que vai ser monitorado, então, por esses entes todos. O monitoramento, ele pode ter o apoio do Conselho Nacional e apoio dos conselhos estaduais, que podem estar apoiando e assim, compartilhando com os sistemas executivos, no caso da Secretaria de Educação, essa responsabilidade. Okay? Na composição das turmas, por exemplo, muitas coisas devem ser consideradas. A faixa etária, a proposta pedagógica como ela os espaços físicos, as particularidades socioeconômicas daquele local. E, por exemplo, muitas vezes, a educação infantil ela tem que fazer uma classe multietapa. Ou porque
é uma forma de você ofertar, por exemplo, numa aldeia indígena, ou você tem só X alunos de educação infantil em tal idade, X em tal idade, você vai ter que somar essas idades. Mas aqui nós estamos recomendando de que devem considerar uma proporção máxima, que deve respeitar ao máximo aquilo que está sendo proposto pela direção. Lembrando que os povos originários, por exemplo, tanto o indígena quanto o quilombola, eles podem discutir e optar pela implantação da creche. Ele pode decidir que não, ele vai implantar só a pré-escola, 4, 5 anos. Nós temos povos indígenas que consideram que a idade de 0 a 3 anos é uma idade que deve ser acolhida pela família e aprender a ser indígena. Cada povo tem essa liberdade, só que eles têm que praticar o que a gente chama de é, é, consulta pública desse grupo qualificado, desses líderes, dessas pessoas que opinam é, para aquela etnia, para aquela aldeia, etc. A criação de uma escola ela tem que ser regularizada. Ela tem que ser regularizada pelo Conselho, ou municipal ou estadual, para que ela tenha valor, que ela possa emitir documentação, que ela tenha realmente uma validade nacional. E ela tem que estar de acordo com a diversidade dos territórios. Há uma política perversa, às vezes, de se criar, faz de conta que eu estou criando uma escola infantil. Aí cria uma sala nucleada numa escola tal, eles têm as características adequadas. A nucleação, não vamos dizer que ela não vale, ela pode valer, mas ela tem que ser totalmente justificada. A escola também deve ser próxima à casa dos alunos, de preferência o mais perto possível da casa deles. Okay? E a oferta tem que estar de acordo com as diretrizes nacionais que o Conselho Nacional já estabeleceu para a educação infantil, para a educação quilombola, educação indígena, educação do campo. Todas essas modalidades têm diretrizes próprias. E o fato de a gente ter uma diretriz de qualidade não abre-se mão das diretrizes próprias de cada modalidade. Isso é uma questão que é fundamental. E aí, pensando nisso, o planejamento ele tem que também estar preocupado, esse grupo que vai discutir o planejamento, a prática da educação infantil no chão da escola, tem que pensar em políticas antirracistas, superação de atitudes em situações de preconceitos, a superação da intolerância em várias áreas, valorizar a diferença, reconhecer as diferentes formas de arranjos familiares, por exemplo. Hoje, nós temos que incluir famílias monoparentais, homoafetivas, adotivas, reconstituídas. Nós temos que viver a realidade da nossa comunidade e podemos estar preparados para acolher todas essas pessoas. Reconhecimento da igualdade de gênero, reconhecimento, por exemplo, da importância da Libra para o aluno surdo. Quer dizer, nós não podemos falar na educação infantil, na pré-escola, ou mesmo, principalmente na creche, na educação bilíngue. Ele tem que usar uma educação sinalizante, que vai preparando pouco a pouco para ele ter domínio de Libras. Para quando ele chegar no ensino fundamental, ele ter possibilidade de conviver com uma comunidade a partir do intérprete, da ajuda do intérprete de Libras. Enfim, nós devemos considerar também dentro dessa proposta a formação docente, a acessibilidade, atendimento educacional especializado, atividade, os materiais próprios, enfim, brinquedos adequados, tudo aquilo que é importante, que você e eu sabemos que é importante dentro de uma política de educação infantil. E aí, partindo para a segunda dimensão, essa primeira é longa, é a identidade da formação profissional. Talvez o eixo principal da qualidade da educação infantil está na profissionalização desse professor, desse gestor. Então, quem é o professor da educação infantil obrigatoriamente por essa diretriz? São os profissionais habilitados em licenciatura plena em pedagogia. Nem se fala mais licenciatura, desculpa, porque toda licenciatura só pode ser a plena. Então, licenciatura em pedagogia. Admitindo-se, de acordo com a lei, a formação no curso médio normal
de acordo com o artigo da LDB, que assim tem. Então, essa questão ela é fundamental, porque ela precisa, portanto, o planejamento da escola infantil precisa prever a formação continuada. Ele precisa estar atualizando seus professores em todas as práticas científicas, pedagógicas que estejam à disposição. E não, as redes têm que pensar na carreira desse docente. Esse docente precisa estar feliz na sala de aula, para ele poder ser um bom professor. E para ele estar feliz, ele precisa ter condições de trabalho, boa remuneração e uma carreira. Uma coisa interessante que essa diretriz chama atenção é que há uma prática, às vezes, de você contratar um estagiário, um ajudante, um aluno da universidade, coloca lá como ajudante e depois o professor sai e fica aquele auxiliar. Pode-se ter o auxiliar, pode-se ter o ajudante, mas sempre com a presença de um professor qualificado. Não é permitido a docência se não for com a qualificação específica. Okay? A terceira dimensão é a proposta pedagógica. A proposta pedagógica é que dá a identidade da escola infantil, aliás, de toda a escola, e ela tem que ser elaborada coletivamente, com a participação da comunidade, da família, que pode colaborar. Ela precisa estar de acordo com as normas vigentes do nosso país. Ela precisa ter o compromisso dos líderes, dos dirigentes daquela instituição, daquela rede, daquele sistema. Feito o planejamento, esses dirigentes têm que assumir a responsabilidade pelo planejamento e a proposta pedagógica. E ela precisa ser revisada de 5 em 5 anos, porque as normas mudam, porque novas normas vão comparecendo e ela precisa estar adequada. Temos que lembrar também, dentro dessa visão da proposta pedagógica, nós lidamos com públicos muito diferenciados. Diferentes grupos eles precisam trabalhar durante o dia. Uma sala, ela pode, ora, trabalhar integral, ou pequenos grupos, ou duplas, ou momentos individuais. O aluno tem que ter uma dinâmica, que ele não fique muito tempo num tipo de atividade. Atividades permanentes, eventuais, sequenciadas, projetos, oficinas, ateliê, enfim, a escola infantil ela tem que ser uma novidade permanente, um trabalho extraordinário, onde você vai misturar a ludicidade com a oralidade, com a musicalidade, enfim, com todas as formas de comunicação que o indivíduo possa crescer e aprender. A equipe pedagógica ela tem que garantir um planejamento de acordo com a idade. Você está lidando com bebês de 0 a 5 anos e 11 meses, os bebês da creche eles têm que ter áreas próprias, equipamentos próprios, assim como o aluno de 4 a 5 anos da pré-escola, ele tem que ter carteiras adequadas, material adequado, tudo de acordo com o seu tamanho, com a sua predisposição, com a sua maturidade, com o seu jeito de fazer isso. Nas propostas pedagógicas, tem que se diversificar os brinquedos, as revistas, os livros, enfim, criar mecanismos permanentes de uma novidade na vida do nosso aluno. Espaços arejados, iluminados, áreas externas, o tempo inteiro trocando, não deixar o aluno muito tempo na área interna, ele vai para a área externa e retorna. Enfim, a proposta pedagógica tem que fazer um acompanhamento permanente e individual do aluno. Tem que prever isso, tem que planejar isso. Registros, avaliação, sempre lembrando que a avaliação é não objetiva na educação infantil, ela não é para promoção, ela não é para seleção, ela não é para classificação, ela é para acompanhamento do desenvolvimento. Okay? A quarta dimensão, então, já chegando ao final, eu sei que vocês já estão ficando cansados, é a avaliação da educação. Todas as vezes a gente se preocupa muito como avaliar a educação infantil, seja ela a avaliação individual, seja ela a avaliação institucional. Para avaliar a qualidade, esses entes federados e os sistemas deverão definir formas de coleta de dados. Então, a demanda, qual é a cobertura? Aquele município está conseguindo oferecer para a sua população.
Quais as condições de infraestrutura? A escola está adequada, está limpa, está arrumada, bem construída, tem fluxo de comunicação interna, como é que ela funciona? As condições pedagógicas de interação entre o cuidar e o educar, que se estabelece entre os profissionais que cuidam dos bebês e que cuidam das pessoas que trabalham com a educação, com a pré-escola. Os processos administrativos têm que ser realizados por equipes gestoras, por especialistas. Não podemos improvisar um diretor de escola infantil, não podemos improvisar um técnico de apoio à escola. Precisa ser qualificados, precisa ter pessoas preparadas para lidar com esse público. Enfim, e finalmente, nós vamos ver a quinta dimensão, que é a infraestrutura. E essa é uma dimensão que está muito detalhada. Quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer essa diretriz, ela vai trabalhando desde como o terreno deve ser. Você tem uma escola pronta, tudo bem, você vai adaptá-la da melhor maneira possível. Mas se você vai construir uma escola, você vai se preocupar desde o terreno, da condição do terreno, a localização desse terreno, de como vai ser essa construção. A adequação das condições do entorno, se ele está numa rua muito movimentada, pavimentada ou não pavimentada, barulhenta ou não barulhenta, quer dizer, todas essas condições elas têm que ser observadas se for possível. Se ela já for construída, teríamos que minimizar os danos, por exemplo, de situações de estresse gerados por barulhos, por fluxo constante, permanente. A disponibilidade de serviços, por exemplo, tem que ter energia elétrica, tem que ter conectividade, tem que ter água na escola, saneamento básico, transporte público próximo, telefonia, rede de dados, enfim, tem que ter um recolhimento de lixo, não podemos, temos que ter a preocupação de articular com a prefeitura esse recolhimento de lixo, por exemplo, que é fundamental. Enfim, as condições de infraestrutura, elas podem ser perfeitamente administradas por esse gestor da rede ou do sistema da escola. A escola tem que ter fácil acesso para o aluno, para as famílias. Tem que valorizar as características sociais, por exemplo. Uma escola indígena, ela pode ter nas suas paredes o grafismo ou as marcas daquela identitária, daquela etnia ou identidade étnica. Ela pode trazer traços efetivos daquela cultura para o entorno da escola, para o ambiente escolar. Ela tem que ter materiais práticos, adequados, de acordo com as faixas etárias, de acordo com o aluno que está sendo acolhido. Livros, materiais, de acordo com a idade, com a maturidade do aluno. Não adianta eu ter um monte de livros na minha escola infantil se o meu aluno não tem acesso sobre isso. Os mobiliários adequados, na altura, ergométrico, de tal forma que a criança não canse, seja, de uma certa forma, planejado para. E até a gente pode fazer uma observação de que, ao se montar a estrutura de uma escola, nós temos ambientes coletivos, como a copa, a cozinha, os banheiros, o refeitório, que devem ser pensados pelo fluxo da escola, pela forma como a escola se movimenta, que esse aluno se movimenta. Enfim, atendimento a esses critérios de acolhimento, de conforto e condições adequadas, sanitárias e de saúde. E chegamos às disposições finais. Enfim, essas diretrizes, elas têm que atender à qualidade da educação infantil, considerar os critérios e recomendações que foram sinalizadas pelos parâmetros. No parecer que gera essa resolução, são todos os parâmetros colocados, que pode ser uma ajuda, uma cola para quem vai trabalhar a dinâmica de organizar uma nova ou reorganizar uma antiga escola de educação. E sim, queremos, por fim, ressaltar a importância do papel do sistema. Assegurar que essas diretrizes nacionais, operacionais, nacionais, da qualidade da educação infantil, elas só terão grande efetividade ou maior efetividade se ela tiver
a correspondente diretriz no Estado e diretriz nos municípios. E nós acreditamos que isso será possível, porque estamos com um grande apoio, tanto do Conselho quanto da UNCM, que são grandes parceiros do Conselho Nacional na efetivação das normas. E o INEP terá, a partir da avaliação e da é, validação dessa norma, os parâmetros que ele precisa para estabelecer outros instrumentos de avaliação que possam dar uma visão mais clara da qualidade da educação ofertada. O MEC certamente vai fazer elaborar elementos, instrumentos de implantação, de avaliação, orientações, enfim, para que a gente possa ter escolas infantis de qualidade em todos os sistemas da educação. Esperamos agora a homologação desse conselho, dessa resolução, e que nós possamos efetivamente ter aí um documento que vai garantir a ampliação da qualidade, a consolidação da qualidade da educação infantil brasileira, que ora é foco das nossas preocupações. Espero que cada um de vocês que tem a oportunidade de nos escutar possa ser porta-voz, possa ser um divulgador, um multiplicador da importância dessa diretriz para a melhoria da qualidade da educação infantil do nosso país. Muito obrigada pela atenção.